Depois desses estudos todos, penso que a gente precisa, né, agora meditar em tudo que a gente pesquisou, de tudo que a gente viu. Quando a gente faz um estudo separando os tópicos, parece ou é possível você questionar ou até duvidar do que está sendo falado. Agora, nós usamos três situações ou três categorias ou três pontos significativos para poder investigar essa pandemia. Nós partimos do conceito de pandemia, nós investigamos ou analisamos a definição e conceito de vírus, e agora a gente utilizou o instrumento, a história, para poder, né, comprovar ou saber mais da ficção e da realidade dessa pandemia. E na medida que você vai garimpando, na medida que você vai avançando com o estudo, as conclusões são bizarras e estarrecedoras, porque o que você viu na definição você encontrou no processo histórico, mas são coisas completamente diferentes. O conceito da coisa, como alguém diz, deve falar da própria coisa. E ela deve ser coerente, que aí leva a uma outra questão, que é o abismo e a disparidade, né, a desassociação entre a teoria e a prática. Não dá para poder você falar ou escrever sobre fenômenos, sobre objetos existentes, objetos concretos, e quando você vai buscar esses objetos concretos, ser completamente diferente do teórico ou das coisas que foram faladas. Então, ao nosso entendimento, os conceitos apresentados estavam falando de objetos diferentes. E realmente, quando a gente fez uma busca histórica, quando começou a analisar os fatos, a gente viu que foi objetos diferentes, muito gritante. Eu considero isso um absurdo da ciência, um absurdo tremendo, que só é aceito hoje, no século XXI. A palavra que eu tenho para poder falar isso é uma completa loucura. Não tem outra palavra para poder falar, quer dizer, pode ser que tenha outra palavra mais semelhante a essa ou até pior. Eu estou estupefato, como diz um apresentador de programa. É loucura, porque não era para ser assim. Era para ter coerência entre a pandemia que nós estamos vivendo, o agente, o patógeno e o fato histórico, o achado. Era para você identificar isso aí tranquilamente. Então, o que fizeram, o que estão fazendo com a ciência, com conhecimento, você não pode destruir os alicerces que você construiu. Que absurdo! Eu fico... Nem sei, mas o impressionante é que ficam citando pandemias do passado, e a gente vai entrar nesse assunto agora, que é falando sobre a pandemia de 1918. E vou trazer outro personagem, que é uma doutora em história. Ela está aqui na nossa linha de tempo. Então está aqui, né? Aí o nome dela, Anne Jacqueline, 1918, é influenza espanhola. Eu não sei quem é que vai ver esses vídeos ou que crítica eu vou receber,
Mas como eu falei, eu uso diversas fontes e agora aqui eu tenho um artigo científico de uma doutora e onde eu pesquisei foi na ACL. Todo mundo sabe que o site ACL é de acadêmico, né? São um dos sites mais respeitados, né? Até eles têm lá os trâmites de publicação e ela fala sobre a influenza espanhola nesse artigo da pandemia de 1918. E sinceramente é mais um constrangimento alguém no século XXI citar, né, a gripe espanhola. Eu vou só trazer alguns fatos, porque às vezes não tenho nem ânimo de ficar fazendo vídeo, porque é horrível você fazer vídeo de coisa absurda. Coisa que só louco, né, doido, varrido, né, para poder sustentar uma loucura dessa. Mas vamos ver qual é a diferença entre eu vou tentar resumir aqui e depois a gente faz um aprofundamento. Primeira coisa, os espertinhos, né, que estão citando a gripe espanhola, o contexto histórico-social da gripe espanhola não tem nada a ver com o contexto de hoje, né? Não tem nada a ver, tem nada a ver. Primeiramente, foi um período pós-guerra, né? Você não pode mudar esse fato, pós-guerra. Aí você vai analisar o ambiente e o cenário de pós-guerra. Um mundo completamente caótico, todo destruído. Bombas, né? O ar carregado de micropartículas, de coisas. O que mais que tinha? Cadáveres, né? Em putrefação, né? Milhões de cadáveres. A nutrição não era muito boa, né? Vários países, né, destruídos, sua economia, sem ter o que comer, sem água potável, né? Completamente a questão da higiene pessoal, que não era fácil. Então, você está em um cenário desse, pense um pouco, raciocínio, medite, pense, olha a lógica, né? O organismo sendo agredido por todas as formas de situações e todo tipo de agente, vetores, né? Rato, né? Pulga, percevejo, né? Parasitas que picam o homem, que suga, e sei lá mais o que é que tinha lá. Então tudo isso agredindo o corpo humano, né? A situação era tão estranha que a comunidade científica da época e os médicos, eles não concluíram, né? Está aqui no artigo de Anne Jacqueline, se você digitar no Google vai aparecer o artigo dela. Eles não concluíram, né, qual era a causa da pandemia, né? Eles não concluíram. Ele tinha acho que 3 ou 4 teorias. Uma das teorias era com relação ao vírus. E aí é que entra aquele Pfeiffer com o bacilo, que ele fez o teste, fez aquele procedimento lá do mosaico do tabaco, que foi isolar, né, o suposto patógeno, no caso era o bacilo, e aí ele disse que colocou em pessoas saudáveis e conseguiu o mesmo resultado. Só que essa experiência dele foi refutada, né, em períodos próximos a que ele tinha feito. E eles não conseguiram chegar à mesma conclusão, então não foi aceito. Resumindo, a gripe espanhola vem e vai, né, e não se chega ao finalmente, não se assevera qual realmente é o agente causador. Aí fala sobre o vírus, sobre um vírus, mas entenda, eles da época não bateram o martelo ou não concluíram dizendo assim, olha, esqueça as outras teorias e esse é que é o causador do vírus. Muito menos esse rapaz aqui, né? Muito menos esse aqui, né? Muito menos esse aqui, ou da família desse, como diz. Então é muito absurdo, muito absurdo. Então
nos vídeos seguintes a gente vai falar sobre, né, a peculiaridade ou as peculiaridades da gripe espanhola. Vai, obrigado.